firme, a gente consegue ter uma qualidade maior de afiação. No mato, eu vou ensinar depois como a gente faz o cavalinho de afiação para firmar ela lá. Então, se eu tiver a possibilidade de ter uma tirinha de pano junto, certo? Antes da afiação, que nem aqui foi lavada, a corrente, tudo, né? Mas antes da afiação a gente pode pegar, marcar o dente. Claro que lá no mato o cara não vai ter esse canetão aqui. Pode ser um fiapinho ou tu vai ver o dente que tá limpo por causa da sujeira que tem no mato. Então a gente vai fazer esse procedimento aqui antes de afiar, para eu fazer a limpeza do dente, certo? Para quê? Para que a minha lima tenha uma maior durabilidade, tá? Ela tendo uma maior durabilidade, né? Tu vai reduzir o teu custo de operação depois. Fizemos a limpeza do dente. Aí eu tenho que escolher qual é a lima que eu vou utilizar nessa corrente, certo? Então a lima, ela vai ser conforme o fabricante vai orientar. Aí ontem tu me perguntou, tem o 73 debaixo do dente aqui, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma outra referência, tem 5, tem umas máquinas que tem 72. Então quando a gente compra a corrente, vai ter na caixinha algumas informações. Tem que ver qual é o formato do dente e qual é a informação que tem ali embaixo. Aí ela vai dizer qual é o ângulo que eu vou afiar esse dente, qual é a lima que eu vou utilizar, o quanto que eu vou rebaixar o guia, tá? Então no mercado hoje existe basicamente 4 tamanhos de lima. Geralmente a gente conhece 3 tamanhos, que é a lima fina, a lima média e a lima grossa. Isso aqui é uma corrente 3/8. É muito comum o pessoal utilizar a lima média, né? Mas a lima média, se eu acabar afundando um pouquinho a mais na fiação, o dente fica mais pontiagudo e acaba quebrando o dente na hora de um corte, a hora que pegar algo. É o que eu estou observando na Tecna lá. Tá afundando demais a lima na hora da fiação, o dente está ficando muito pontiagudo e daqui a pouco pode romper o trabalho. A recomendação desse dente aqui seria a lima grossa, mesma que utiliza na 08, tá? A lima média a gente vai usar em correntes geralmente de passo 325. Alguns fabricantes recomendam e inicia afiando com a lima grossa. Depois de meio dente até posso reduzir para a lima média, tá? A Steel tem um outro modelo, que é uma lima que fica entre a média e a grossa, que melhor se adapta a esse modelo de dente, certo? Então eu gosto de utilizar essa aqui, que seria 5.2, lima grossa 5.5, lima média 4.8 e lima fina 4 milímetros. Lima a gente só pode pegar no cabo e na ponta, evita ao máximo pegar no corpo dela, para não ter problema dela enferrujar. Toda a fiação que a gente faz, a gente deve utilizar luvas, porque tem o risco de lesionar o dedo. Aí escolhi a lima 5.2. Aí eu vou colocar ela num cabo, pode ser um cabinho de madeira, né? Aí eu vou começar a fazer a fiação. Se minha corrente está parelha, que seria basicamente o caso dessa, que seria uma corrente basicamente nova, eu vou escolher um dente, vou fazer a marcação e vou afiar ele. Eu vou dar 1, 2 passadas, vou verificar o brilho do dente. 2 passadas, brilhou, perfeito. Não tem nenhum machucado no dente, 2 passadas em todos os dentes, fica a mesma força, certo? Se ela está desparelha, tem um dente maior ou menor, que é visível isto, eu vou medir o menor dente, vou afiar ele e vou fazer todos os dentes com o mesmo tamanho e mesmo ângulo. Digamos que eu vou afiar somente na lima, não tem nenhuma ferramenta. O que eu tenho que fazer? Geralmente eu freio a máquina para a corrente ficar mais firme. Vou ter que manter o mesmo ângulo que estava. Só que se tu vai entortando o braço, tu vai perdendo o ângulo. Então começa a vir alguns acessórios. Por exemplo, esse aqui é um cabinho que a Steel tem para vender. Os Guarna tem outro modelo para vender, que ela tem ângulos 30 graus, 35. Tem correntes que a gente afia em 25, 30, 35. Por exemplo, a Steel geralmente recomenda afiar todos eles em 30, né? Para reduzir a chance de erro. Porque se tu pegar uma corrente de 25 graus e afiar em 35,
Já um erro muito grande, de 10 graus. Aí a gente diz assim, ó, o cara não vai muitas vezes olhar a informação que tem na caixinha, então afia tudo em 30. Então aqui eu tenho os 30 graus, coloco em paralelo com o sabre, volto tentando manter a mesma firmeza e vou dar uma, duas passadas. Vou verificar o brilho, tá? Mais uma. Vou dar 3 passadas. Examinou, brilho ficou parelho, 3 passadas em todos os dentes. Fez todo um lado, sempre pula um dente. Depois, se o torno é maior, eu posso virar a motosserra e afiar o outro lado. Ou no caso dessa máquina, vou me posicionar aqui e vou afiar daqui para cá, certo? Então essa é uma forma de afiação. Aí tem alguns aparelhos. Um aparelhinho que eu gosto de trabalhar é esse aqui, ó. Tem de outros fabricantes, tá? A gente fixa a lima. Aí ele tem o ângulo também. Aí eu não preciso ter esse tipo de cabinho. Geralmente ele vem com cabo de madeira. Como ó, tá nesse equipamento aqui, certo? Só que qual é o cuidado que tem que ter? Esse suporte de lima ou porta-lima, ele é específico para essa lima aqui. Então se tiver uma motosserra que tem que usar uma lima fina, tem que trocar o suporte de lima também. Então tu tem que observar isso aí. Então eu tenho que aqui, ó, o ângulo de 30 graus no aparelho, certo? Fiz um lado, vai ter o ângulo de 30 graus do outro lado. Tem alguns aparelhos que vai comprar que ele vai ter o 25, 30, 35 graus. Aí se tu souber olhar bem a especificação da corrente, tu pode fazer bem de acordo com a corrente, tá? Outro detalhe que tem que cuidar é manter sempre esse aparelho no nível. Quando eu afiar a lima também, sempre no nível. O dente que é de formato quadrado, eu até posso ter uma inclinação de torno de 10 graus, tá? Então eu botei no nível, alinhei aqui os 30 graus, volto sem pressionar e vou dar uma, duas, 3 passadas. Verifico o brilho, estando ok, 3 passadas em todos os dentes, tá? O que eu tenho que cuidar? Que eu leve a lima firme, do início até o fim, sem movimentar ela. Afia um dente, gira um pouquinho a lima e faz outro dente, tá? Porque o giro da lima, para eu gastar ela de forma parelha, tá? Feita a afiação dos dois dentes, essa lima aqui a gente vai substituir, ela já não está mais tão boa. Feita a afiação do dente, a gente tem que fazer o rebaixamento do guia, se necessário. Porque esse guia aqui, o dente estourado é o formato de uma rampa. Tu vai afiando, o dente vai diminuindo de altura e o guia se mantém na mesma. Se o guia e o dente estiver na mesma altura, o que vai acontecer? O dente vai estar afiado, mas ele não vai ter profundidade de corte. Então ele vai largar muito farelinho na hora do corte. O corte tem que largar geralmente cavaco, tá? E aí eu tenho que fazer o rebaixamento. Aí existe essa ferramenta aqui. Afiou os dois lados, vou colocar aqui em cima e, se necessário, eu vou tirar o excesso, tá? Alguns aparelhos permitem limar aqui em cima, outros não. Deixa eu pegar esse outro aqui que está um pouquinho melhor. Esse aqui pode limar em cima, não dá desgaste do aparelho. Se tu pegar essa lima aqui, que é original para fazer esse tipo de serviço, pode usar qualquer lima chata, mas essa aqui na lateral, ela é lisa. Se comprar qualquer outro tipo de lima em loja de ferragem, ela vai ser áspera para poder tirar o material também. Então se tu comprou um aparelhinho que tu não pode limar em cima, tu olhou a altura, né? Tirou aqui, passou uma, duas passadas, conferiu, ficou ok? Então 2 passadas em cada guia. Mas no mesmo sentido da fiação. Sempre de dentro para fora, pula esse dente. Dentro para fora, pula esse dente. Depois vai fazer para o outro sentido, tá? Então esse é o princípio da fiação. Com ou sem aparelho? Se eu afiar somente com lima ou com o aparelho da fiação? Qual é o grande segredo da fiação? Que o dente tenha um brilho parelho, tá? Ele tem que brilhar daqui, nessa lateral, na parte de cima, porque ele corta em cima na lateral. Aqui embaixo não me interessa muito brilhar, né? Tanto é que se eu começar a limar mais aqui embaixo, ele pode degolar essa corrente e ocasionar um acidente. Então eu tenho que limpar bem o dente e verificar que não tenha nenhum dano em cima, tá? Então qual é o cuidado que tem que ter?
que todos os dentes tenham a mesma inclinação na hora de afiar e que tenham o mesmo tamanho, tá? Então, é a dupla que estava trabalhando aqui. Vai fazer a fiação, vou acompanhar o primeiro e o segundo dente. Quando terminar um lado, me chame. E aí eu vou só orientar o outro lado.